Olá, boa noite, boa tarde, bom dia para você, onde quer que você esteja e porventura esteja assistindo esse vídeo. Quero desejar a você que a graça e a paz do eterno Deus seja contigo nesse momento e que essas poucas palavras e simples palavras possam trazer alento, conforto e esperança ao seu coração em meio a essa luta que estamos passando. O mundo inteiro está vivendo algo que a nossa geração jamais imaginou viver. Muitos diziam que coisas poderiam acontecer no início do ano. Sempre nós assistimos e vimos os gurus e aqueles que se dizem ter poder de adivinhação e coisas predizendo o futuro, prevendo as coisas. Sempre na virada do ano nós vemos isso muito. Assistimos nesses últimos tempos muitas coisas deturpando e denegrindo a imagem de Deus por meio das festas mundanas, principalmente o carnaval e tantas outras orgias que são orquestradas pelo inimigo e pelas pessoas que perverteram o seu coração e se desviaram da palavra de Deus. Mas este ano, o ano iniciou e nós estamos vendo agora o resultado disso. Poucas pessoas pararam para pensar que isso também pode ser, e é com certeza, o descontentamento do nosso eterno Deus, a ira do Senhor que está apontando para os nossos dias também. Mas isso não vem despertar o descrente, não vem para alertar aquele que é descrente somente, mas principalmente para alertar a mim e a você, que somos servos de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, que conhecemos a verdade por meio da palavra do Senhor e sabemos daquilo que Ele prometeu que faria e que fez e que faz e que fará. Ele prometeu que viria, nasceria de uma virgem e veio, cumpriu a sua promessa. Ele disse que morreria numa cruz, entregue aos ímpios, e ele cumpriu, ele se deu por isso, cumprindo a sua promessa. Ele disse que ressuscitaria, prometeu que ressuscitaria no terceiro dia. Quando ele disse aos escribas e fariseus no templo, destruir esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele não estava falando simplesmente do templo construído de pedra sobre pedra, mas ele estava falando pura e simplesmente do seu corpo, do templo que é o templo do Espírito Santo. E estava falando a respeito da sua morte, que em 3 dias ele ressuscitaria dos mortos. E ele cumpriu essa palavra. E ele também prometeu que voltará. E ele vai cumprir com a sua palavra, porque ele não pode mentir, porque ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa daquilo que ele falou e prometeu. Então pode ter certeza que ele virá. E você que conhece a verdade, precisa praticar a verdade. Você que em algum ponto da sua vida, em um determinado momento da sua vida, você abandonou o primeiro amor.
volte enquanto é tempo. Porque a palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como no dia da provação, no dia da tentação no deserto. Os teus pais me tentaram e foram destruídos no deserto. Não queira ser destruído, não queira passar a sua vida em vão, não queira viver uma vida de ilusão nesse mundo, pensando que as coisas aqui desse mundo são para sempre. O mundo vai passar, as coisas são passageiras, a sua vida aqui nessa terra vai passar. E a palavra de Deus diz que ao homem está destinado a morrer uma única vez, e depois segue-se o juízo. Deus, desde o princípio, nos tem dado leis morais, leis espirituais, mandamentos, ordenanças, tanto para que sejamos abençoados por Ele, tanto quanto, se não obedecermos, Ele nos puniria, como fez em todo ao longo da história, em todas as gerações. E hoje não é diferente. Se você crê que Deus, e se você reconhece que Deus fez isso na história, e que Deus é capaz de fazer tudo isso, como julga você que ficará impune? Assim diz a palavra. E eu quero ler com você nessa noite, não para assustar você, não para trazer mais terror ao seu coração, mas nós precisamos ser claros e transparentes com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é sim, sim e não, não. O que passa disso é maligno e provém do maligno. Eu quero que você, quando ler, quando ouvir e quando assistir esse vídeo, tome nas mãos a sua Bíblia e leia a palavra de Deus nesse texto da primeira carta de João, do capítulo 2, os versículos 12, 13 e 14. João está escrevendo para todas as igrejas, porque ele não endereça a sua carta a uma igreja em específico, mas para toda a igreja do Senhor, espalhada por onde ele estava, por onde ela estava já também no seu tempo. Ele escreve para que nós tenhamos certeza de que Deus estaria e está conosco todos os dias, todos os tempos. Aquele Jesus que os escribas e fariseus e os romanos rejeitaram, aquele Deus, aquele Messias que foi pregado na cruz, aquele Messias que foi vituperado, que foi maltratado, que foi rejeitado, é esse Jesus que foi morto e que ressuscitou o terceiro dia que João está pregando. João testificou tudo isso. O apóstolo João, dos 12 apóstolos, foi o último e, pelo que a gente pode ver nas histórias bíblicas, o único deles que não foi martirizado. João morreu por volta do ano 85 ou 90 da era cristã. E ele deixou muitas coisas maravilhosas para nós. As 3 cartas de João, o Evangelho de João e o Apocalipse são o fechamento, é o fechamento do cânon bíblico e é o fechamento da história, é a revelação de Deus por meio desse apóstolo, o apóstolo amado. E eu quero trazer para você esses 3 versículos para relembrar o seu coração
de tudo aquilo que você já ouviu, que você já aprendeu, que você já escutou, que você já estudou e que está gravado no seu coração. Porventura isso tenha se apagado de ti, do seu coração. Eu quero relembrar. Então, leia comigo quando você estiver assistindo esse vídeo. A palavra de Deus diz assim: a vitória sobre o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome, por causa do nome do Senhor Jesus. Os meus e os seus pecados são perdoados. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Veja que João aparentemente faz uma inversão dos papéis aqui. Primeiro ele escreve para os filhinhos, depois para os pais e depois para os jovens. Mas João não está invertendo aqui a ordem de conhecimento ou de ordem familiar. Mas ele está escrevendo no versículo 12, filhinhos, ele está englobando todos, porque todos que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador são reconhecidos como filhos de Deus. E Deus não tem netos, Deus não tem sobrinhos, Deus tem apenas filhos. E se você, mesmo sendo pai ou mãe, reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, um dia você se tornou filho, então você está incluso nesses filhinhos. E então ele faz a divisão aqui, escrevendo para os pais, para os jovens e para os filhinhos também, que ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Veja que ele faz uma diferença entre a escrita do pai, do jovem e do filho. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. O pai tem a responsabilidade de ensinar os seus filhos. A palavra de Deus diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. É por isso que João escreve para os pais, porque vocês conhecem desde o princípio, aquele que existe desde o princípio. É a minha responsabilidade como pai, é a sua responsabilidade como pai, como mãe, de instruir os seus filhos no caminho que eles devem andar. E os jovens, vocês são fortes, vocês estão no seu maior vigor físico. É o momento da vida do ser humano onde ele tem o maior vigor físico, onde ele tem um potencial todo. João escreve para os jovens dizendo: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Se você for olhar para um exército, o exército jamais vai convocar um senhor de idade, um velho ou uma criança para lutar numa guerra ou para ser convocado para o serviço militar. É o jovem que é convocado para o serviço militar, porque o jovem está em pleno vigor físico e ele tem todos os seus atributos, todas as suas qualidades e qualificações mais afloradas, e isso pode ser melhor aproveitado. Aproveite a sua vida, você que é jovem, aproveite a sua vida de forma que você não venha se arrepender depois. Sirva o Senhor com integridade, sirva o Senhor com alegria, porque a palavra de Deus diz: jovem, viva a sua vida, viva a sua mocidade com alegria. Faça tudo aquilo que você tem vontade de fazer, mas se lembre de uma coisa: Deus vai cobrar de você. Tudo aquilo que você fizer, Deus vai cobrar de você. E aos filhinhos,
eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Se você é pai, jovem ou mais velho, sabe da responsabilidade que tem de instruir os seus filhos. E saiba de uma coisa, o seu filho, a sua filha, por mais que você fale para ele, não vai ser, o aprendizado dele não será por meio das suas palavras. O aproveitamento do ensino que você der ao seu filho, a maior parte dele será por meio dos seus exemplos. Meu pai me ensinou a andar pegando na minha mão, por vezes colocava-me sobre os seus pés e andava comigo. Eu ensinei as minhas filhas a andarem assim, a brincar comigo assim, sobre os meus pés. E quando eu vinha conhecer a palavra de Deus e conhecer o Senhor, eu entendi que mesmo na minha ignorância da palavra de Deus, eu estava fazendo o meu papel de pai, ensinando as minhas filhas no caminho, não ensinando o caminho. Faz toda a diferença você ensinar os seus filhos no caminho e não o caminho. Quando você ensina seu filho no caminho, é porque você está andando com ele no caminho. Conta a história que certa vez um pai disse ao seu filho: meu filho, cuidado por onde você pisa. E o filho virou para o pai e disse: não, pai, o senhor é que tem que ter cuidado por onde pisa, porque eu estou seguindo os seus passos. É assim que Deus faz com você e comigo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. E nesse momento de distanciamento social, de afastamento social, você e eu temos a responsabilidade de nos aproximar dos nossos filhos e ensiná-los no caminho. Olhe para a oportunidade que Deus está te dando. Deus está chamando você e eu para trazermos os nossos filhos de volta para o nosso colo. Ah, mas meu filho já é casado, minha filha já é casada. Ei, ela continua sendo sua filha e você continua sendo o pai dela. Então abrace sua filha quando você tiver oportunidade. Coloque ela no colo e diga o quanto você ama. Diga a ele, diga ao seu filho o quanto você o ama, se é que você o ama de verdade. Porque a palavra de Deus diz que Deus, o próprio Deus, disciplina a todos os filhos aos quais ele recebe. O pai que ama disciplina o seu filho, não dá a liberdade que se torna uma libertinagem. Não deixe seu filho pagar o preço de aprender com o mundo, porque o mundo vai ensiná-lo de forma errada e vai cobrar dele aquilo que você deveria ter cobrado. Porém, você o faria com amor, mas o mundo fará com ganância e ódio e com mentiras. A partir a metade do versículo 14 para frente, ele diz: pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Novamente ele diz: jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Manifestação desse vírus Covid-19 em nossa geração tem trazido para o nosso coração um alerta muito grande. Não é o fim, mas é o princípio do fim. As coisas que começam a acontecer no mundo, o chamamento de Deus para mim e para você nesse momento
para que nós venhamos a despertar o nosso coração e nos alertar como servos de Deus. Será que você e eu temos cumprido o verdadeiro papel de servos de Deus? Você e eu temos aproveitado esses dias de reclusão social, de afastamento social, por meio dos meios sociais, das mídias sociais? O que é que você tem propagado nesses dias? Aquilo que você tem falado e escrito no seu Facebook, no WhatsApp, no seu Instagram, no seu Messenger, tem refletido a verdade mesmo? É isso que Deus quer de mim e de você. Que nós venhamos a despertar o nosso coração e nós possamos entender a importância do momento que estamos vivendo para a igreja. O controle não está nas nossas mãos, não está na mão do presidente A ou B, não está nas mãos de uma nação, de um poder constituído. Nós temos que entender que o controle absoluto sempre esteve e sempre estará nas mãos de Deus. Deus os abençoe. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Coloque-se diante do Senhor e peça para que Ele mostre para você aquilo que realmente Ele quer que você faça nesse dia, nesses dias. Quero orar com você nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa nos ensinar, nos instruir acerca de tudo aquilo que o Senhor quer que aprendamos nesses dias. Que essa palavra, ó Deus, encontre guarida no coração dos teus filhos. E que a boa mão do Senhor permaneça sobre a tua igreja, sobre o teu povo. E que esse momento sirva de um despertamento para a nação, para o povo que se chama pelo teu nome. Que esse povo se humilhe, que o povo que se chama pelo teu nome se humilhe e se arrependa dos seus maus caminhos e se converta dos seus pecados. Aí sim o Senhor sarará a nossa terra, perdoará os nossos pecados. Em nome de Jesus, Deus, nós agradecemos ao Senhor e pedimos que o Senhor mesmo grave em nosso coração, na nossa mente, as lições que o Senhor quer que nós aprendamos nesses dias de afastamento social. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e que você possa refletir nessa palavra e que Deus possa confortar o seu coração e que você possa ver em meio a tudo isso esperança única e exclusivamente em Deus.